Sabe de onde vem o conhecimento? Aquele em que a gente confia? Pois é, a resposta está no método científico. Nesta análise, a gente vai desmontar essa estrutura poderosa para entender como ela transforma uma simples pergunta numa baita descoberta. A curiosidade é o que move a gente, né? Mas só ser curioso por si só não gera fatos. Então a grande questão é, como é que a ciência pega essa faísca de curiosidade e transforma em conhecimento de verdade, sólido, organizado? É esse caminho que a gente vai trilhar agora. Ok, então vamos ao primeiro passo. Antes de qualquer experimento, de qualquer laboratório, existe algo muito mais fundamental: a mentalidade por trás da ciência. É o que se chama de postura científica, e ela é a base de tudo mesmo. Tudo sempre começa com a simples curiosidade sobre o mundo. E não importa onde, num laboratório supermoderno ou, sei lá, observando a natureza, o primeiro passo é sempre notar alguma coisa, querer entender e, claro, organizar de forma lógica aquilo que prendeu a nossa atenção. E aqui a gente vê a grande virada de chave, a diferença entre o senso comum e a postura científica. A ciência, na verdade, nos pede para fazer uma troca consciente. É deixar de lado o que é subjetivo para ser mais crítico. Trocar o emocional pelo objetivo e o superficial pelo racional. É basicamente uma quebra com o achismo para ir atrás de algo mais concreto. E isso nos leva a um ponto que é crucial. O método científico é um processo intelectual. Não quer dizer que não exista paixão na ciência, claro que existe muita, mas as conclusões não podem ser baseadas em sentimentos ou em opiniões. Elas precisam ser fruto de um raciocínio lógico, baseado em evidência, sabe? Bom, com essa mentalidade estabelecida, vamos avançar para ver como essa construção acontece. Existem uns fundamentos que são universais, um verdadeiro roteiro de investigação que é comum a todas as áreas da ciência, das biológicas às humanas. E tá aqui o tal roteiro. Primeiro, a gente transforma a curiosidade numa pergunta bem clara. Depois, propomos uma hipótese, que é basicamente um palpite bem informado. O terceiro passo é testar essa hipótese, observando e medindo. Em seguida, o mais importante, registrar tudo de forma sistemática. E por fim, a gente analisa os dados para explicar o que aconteceu, o que pode tanto confirmar a nossa hipótese quanto nos levar para uma direção completamente nova. Certo. Então a gente já tem a mentalidade e os passos. Mas e as ferramentas? Quais são as ferramentas intelectuais que os cientistas usam para construir o conhecimento dentro dessa estrutura toda? É o que a gente pode chamar de caixa de ferramentas do pensamento científico. A primeira ferramenta é o conceito. Pense nele como os tijolos de uma construção, sabe? Por exemplo, em biologia, o conceito de célula é a base para a gente conseguir entender organismos inteiros. É uma definição lógica que permite que todo mundo na área fale a mesma língua. Em seguida, temos a lei. E olha, não é uma regra que alguém inventou, não. É uma descrição de um padrão que se repete sempre na natureza. A lei da gravidade, por exemplo, ela descreve como os objetos se atraem. É uma relação de causa e efeito que a gente consegue observar e medir. E então a gente chega na teoria. No dia a dia, a gente usa a palavra teoria como se fosse um palpite, né? Na ciência, é o oposto. Uma teoria é uma explicação bem ampla, super bem fundamentada, para um conjunto de fenômenos, como a teoria da evolução. Ela não só explica os fatos, como também orienta as novas pesquisas. Por último, tem as doutrinas. Elas são um conjunto de princípios, que podem ser éticos, filosóficos ou políticos, que acabam guiando a direção da ciência. Por exemplo, uma doutrina ambientalista pode motivar um monte de pesquisa sobre energias renováveis. Elas meio que dão um porquê para a ação científica. Beleza. Agora que a gente já tem o nosso kit de ferramentas, vamos dar uma olhada nos diferentes caminhos que o raciocínio científico pode tomar. Afinal, os fundamentos podem ser universais, mas as formas de raciocinar, essas podem variar. Existem diferentes formas de raciocinar cientificamente. A gente pode começar só pela observação, simplesmente olhando para o mundo. Com a indução, a gente parte de casos específicos para tentar criar uma regra geral, bem como um detetive juntando pistas. A dedução faz o contrário. Pega uma regra geral para prever um resultado específico. E claro, tem a experimentação, que é quando a gente coloca as hipóteses à prova de um jeito bem controlado. Então a grande lição é esta. Não existe uma receita de bolo única para a ciência. É muito mais como uma caixa de ferramentas versátil que se adapta ao problema que aparece. A maior força dela não é a rigidez, mas sim a flexibilidade. E isso tudo nos traz de volta ao ponto de partida, a curiosidade. A ciência sempre começa com uma pergunta. Fica então a reflexão. Se o objetivo é transformar essa curiosidade toda em conhecimento, qual pergunta sobre o mundo deveria ser feita primeiro?